realidade, não são pessoas técnicas que foram colocadas aí, foram comparsas, né? Eu já falei pra vocês, a gente tá vivendo agora não mais na casa da mãe Joana, mas na casa da mãe Janja. Eu não vejo a nomeação de ministros como comparsas, como lamentavelmente eu ouvi agora aqui na Jovem Pan. E não se trata de casa de mãe Janja, coisa nenhuma. Vamos aqui para uma geral do estúdio para eu apresentar o pessoal que já está no telão. Vocês claramente conhecem Fernando Conrado, que já está em seu local para se apresentar e comentar esse programa. E hoje temos convidado também Renato Ribeiro, ele que é advogado, vai participar como comentarista aqui do Morning Show. Bem-vindo, Renato. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom, vamos começar falando um pouco sobre essa questão da Simone Tebet assumindo. O Bruno trouxe um pouco dessa também discordância, talvez dela e do Haddad, de que isso talvez tenha que parar, né? E os dois caminharem juntos aí. Eu quero começar com o nosso convidado, com o Renato, para saber se a Simone Tebet, ela tá com o caminho livre no governo ou ela vai encontrar empecilhos. Porque a gente sabe que, claro, que na campanha ela foi bem-vinda para trazer esses votos, né? No segundo turno, ela apoiou ali o presidente Lula, foi considerado um apoio importante, mas a gente viu que depois... Não sei, né? Se ela conseguiu se encaixar exatamente onde ela gostaria, se ela tem um apoio dessa base do PT, se ela está ali par a par, por exemplo, com o Haddad para trabalhar junto. O que é que você acha disso, Renato? Olha, eu entendo que nesses momentos de início de governo, posse de ministros, tudo mais, ainda falte aquela afinação fina em relação a todos os ministros. É um ministério amplo, então é natural que alguma coisa seja dita por um ministro e tudo mais, mas daí o presidente Lula já colocou ordem dizendo que as decisões virão diretamente do Planalto. E eu entendo que a senadora Simone Tebet, que é senadora, porque o mandato dos senadores começa dia 1º de fevereiro, ela agora é licenciada ainda do Senado, ela na condição de ministra do Planejamento, ela tem sim essa pasta e com autonomia do Ministério do Planejamento. Então, naturalmente, ela vai ter que conversar com o ministro Haddad, com os demais ministros, mas especialmente com o ministro Haddad, para conseguir tocar a economia. Isso é positivo, mais gente pensando. Eu não acho que seja um problema para a ministra, e isso é muito bom. Ela tem posicionamentos e visões até ideológicas um pouco diferentes do ministro Haddad, e eu não tenho visto, pelas conversas que tenho tido e tudo mais, nenhum problema em relação a isso. O Haddad viu com muita boa vontade a entrada da Simone Tebet, e a Simone também indica que não criará problemas para o governo, trará suas ideias, e eu acho que assim o governo vai continuar, pelo menos vai começar muito bem. Zoe Martins, conta pra gente o que é que você acha, como está acontecendo aí esses primeiros passos da Simone Tebet. Olha, no geral, não só da Simone Tebet, o que eu vejo é que esse governo está batendo muita cabeça. Todos os integrantes estão batendo muita cabeça. Não vejo um alinhamento como se espera de um governo, porque na realidade não são pessoas técnicas que foram colocadas aí, foram comparsas, né? E já fica claro, bem no início do governo, que quem vai mandar é o Lula. Então, cabe a esses ministros seguirem as ordens. É lógico que o Lula é o chefe, quem os colocou lá é o Lula. Então, ele tem aí um poder maior do que esses ministros. Mas o que a gente espera da formação de um governo é que seja integrado por pessoas técnicas que também tenham sua autonomia. E não é o que a gente está vendo, tanto é que está refletindo aí na Bolsa e em toda a economia no geral. As pessoas estão com medo, estão vendo o Brasil como um país instável. Por quê? Porque o Haddad, que é o ministro, vem a público, fala uma coisa, logo em seguida o Lula vem, fala outra completamente diferente da do seu ministro, então acaba causando essa instabilidade no cenário político. Mas o que fica claro é que esses ministros não terão autonomia, o que já sabíamos, né? Porque foram colocados aí por questões políticas, para ele ter governabilidade, não para de fato exercerem um trabalho em prol das pessoas, um trabalho técnico, como a gente viu no último governo. Claro que o Bolsonaro tinha muito poder sobre esses ministros, eles tinham que seguir algumas ordens aí do Bolsonaro, que afinal foi quem os colocou lá, mas também tinham a sua autonomia, principalmente
principalmente a gente vê essa autonomia no trabalho do Tarcísio, que fez obras aí por todo o país, teve uma autonomia muito grande e um excelente trabalho. Nesse governo Lula, o que a gente vê é mais aquela velha política do toma lá, da cá e da subordinação ao chefe aí, ao Lula, e a politicagem. Fernando Conrado, você também vê essa questão do Lula já se impondo e dizendo, olha, as ordens vão sair daqui, é daqui que sai a informação, as decisões vêm daqui, não adianta ficar falando dali e daqui. O que é que você acha? Bom, o que eu vejo aqui é que chegou agora um governo no poder que não tem como a gente viu nas eleições, não tem um plano de governo, né, não tinha equipe formada. O presidente Lula aí sequer durante a sua campanha falou quem seriam os seus ministros, né? Agora começou a ter uma divisão desses ministérios todos, então eu penso ao contrário, né? Não há mais cabeças pensando serão melhor, que nem falou o nosso comentarista aqui, não concordo com isso, tanto que está batendo muita cabeça, como vocês colocaram aqui embaixo. Por exemplo, o Haddad é um cara ignorante no mundo da economia, não tem noção nenhuma. Por exemplo, ele acha que gerar dinheiro e fazer programas sociais é a coisa diferente, não enxerga que é a mesma coisa. Ontem passou uma vergonha quando perguntado como é que a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, deveria atuar, ele saiu para um outro lado, não sabia nem o que era CVM, né? Então eu espero que ele tenha se confundido apenas e não tenha sido mais uma amostra da sua ignorância. Com a Simone Tebet, pegou ali um segundo escalão, vamos dizer assim, é ministra, mas tem um orçamento muito menor, esse Ministério do Planejamento, do que todas as outras opções que ela poderia ter. E nas outras, por exemplo, o Lupe aí que está sendo colocado na Previdência, cara, foi expulso do governo Dilma por corrupção, por inépcia, vocês entendem? Então, o Lupe está falando, vamos ter que fazer uma contra-reforma previdenciária. O Brasil já perdeu o seu auge, que era esse benefício, enquanto tinha muitos jovens no Brasil pagando previdência por os mais velhos, isso aqui até funcionava, mas hoje em dia a gente perdeu esse boom demográfico e já não tem mais tantos jovens para pagar a previdência dos mais velhos e nem para pagar sua própria previdência, ainda mais num mundo que a gente tem uma imensa maioria dos jovens no Brasil, infelizmente, né, que aquele nem estuda e nem trabalha. E a maioria deles, hoje em dia, no mercado, nós já temos as pessoas que são autônomas e que buscam sua própria previdência. E aí vem aquele outro ponto também, só para encerrar aqui, que quem busca a sua previdência sendo autônomo, quer isso através da Bolsa de Valores. E aí tu vê a Bolsa de Valores, na sua imensa maioria, como uma opção para tu conseguir fazer a tua previdência privada, caindo também. Então o Brasil já está quebrado com dois déficits desses dois caminhos, tanto na previdência pública quanto na previdência privada. E aí a gente fica nesse diz-que-diz, né? Cada um apitando alguma coisa sem ter um consenso. Vai demorar muito para que as melancias se ajeitem. Eu acredito que com o tempo a gente vai ter um azeitamento melhor disso tudo. Agora os resultados não são benefícios, porque até ter uma unificação dessa voz, o Brasil vai ter perdas imensas. Para vocês terem ideia, só a nossa Bolsa de Valores, desde que o Lula chegou ao poder, já perdeu mais de R$500 trilhão. É um número absurdo, mais de 500 bilhões de reais. Essas são as perdas que a gente está vendo acontecer. E todo esse benefício, para encerrar mesmo agora, que a gente teve de uma reforma da Previdência, que esperava ter os benefícios X e já conseguiu praticamente 2X, será refeito, segundo o Lupe, né, numa contra-reforma, e tudo virá por água abaixo. Eu acho muito triste. Renato, quer falar? Pode falar. Eu só acho, na verdade, assim, que a Simone Tebet vai ter grandes problemas aí. Grandes problemas. Uma porque ela teve que ser engolida, vamos dizer assim, né? Estava muito claro e muito nítido que o Lula não queria colocá-la ali, entendeu? Ele manejaram, você vê que ela foi praticamente uma das últimas ali a ser anunciada, isso estava muito claro. E sem dizer também que ela e a Janja não se dão absolutamente nada. Você pode ver que na... O aspecto fofoca desse negócio. SOS Planalto, vamos dizer assim. Olha só, acontece que ela e a Janja não se dão. Isso é muito claro, isso é nítido e isso já corre lá também nos bastidores de Brasília. Tanto que você pode perceber que na posse agora, quando elas estavam todas juntas ali, você vê que a Janja estava 2 cadeiras para lá e com cara de poucos amigos, como quem diz. Por favor, só vou manter o protocolo. Então isso é verdade, assim, elas não se dão, elas não se gostam. Então eu acho que ela vai ter sérios problemas ali também nessa conduta aí, nessa orquestra aí desse Ministério do Planejamento. Olha, eu não sei se elas não se gostam,
Mas fato é que a Janja está bastante presente, né? Estava ali do lado da Marina Silva. Exatamente. Vamos ver se agora ela vai estar presente também na posse da Simone Tebet. Ela vai ter uma sala ali, né? É o que eu entendi. No Planalto, perto do Lula. Então, ela realmente vai cumprir com o que ela falou, que é de ser uma mulher muito ativa, muito propositiva ali de alguma forma. Fernando Conrado, você queria falar sobre isso? Para falar exatamente o que tu falaste, Paulinha. A cena da Marina Silva chegando para tomar posse, tá a Janja do lado. Todos, eu já falei para vocês, a gente tá vivendo agora não mais na casa da mãe Joana, mas na casa da mãe Janja. E a Paulinha aí observou casa da mãe Janja, isso é maravilhoso. Anota. Isso é maravilhoso. Durante 4 anos isso. Casa da mãe Janja. Olha, daqui a pouquinho a gente vai, claro que desdobrar essa questão dessa. A gente está falando um pouco sobre essa questão hoje da posse da Simone Tebet. A gente também está trazendo aqui um pouco de como os nossos comentaristas entendem a posse de outros ministros, né? Marina Silva, Geraldo Alckmin, todos que em algum momento já foram críticos até ao governo Lula. A Marina que rompeu com o governo Lula, mas que voltaram às boas. O Alckmin agora é um vice poderoso, um vice também ministro, fazendo parte desse novo governo. Quero trazer o Renato Ribeiro para a conversa. E, Renato, como que você está vendo esse governo, que muita gente espera que seja uma frente ampla, né? Tem gente que enxerga que está sendo, tem gente que acha que não está sendo, mas que o mercado parece que não lê como alguma coisa que possa manter um certo liberalismo que eles consideram importante ou alguma coisa desse tipo. Parece que o mercado vê esse governo como uma ameaça de alguma forma, né? Sempre sinalizando quedas e coisas desse tipo. Como que você vê isso? Bom, primeiro eu tenho que dizer que eu vejo com racionalidade, coisa que eu não vi aqui antes, tá? Eu não vejo a nomeação de ministros como comparsas, como lamentavelmente eu ouvi agora aqui na Jovem Pan, e também não vejo que seja uma questão de se levar em consideração aonde a esposa do presidente da República está sentada. Não se trata de casa de mãe Janja, coisa nenhuma. Então, acho que o mais importante é isso. E sobre o mercado vê as coisas com a especulação. Se você pegar qualquer tipo de gráfico da redemocratização até hoje, todo primeiro ano, começo de mandato, existem muitas oscilações. Por quê? Porque o mercado ganha dinheiro com a baixa e aumento do valor das ações. É assim que funciona. É assim a lógica do sistema envolvendo o mercado de ações. No começo do governo Lula, e lá quando em 2002 ele foi eleito, aconteceu a mesma coisa. E olhem todos vocês os resultados do Lula 1. Todo mundo ganhou dinheiro, a Bolsa de Valores superou vários recordes até então. Então não se trata de bater cabeça, volto a dizer, não se trata de comparsa. É ridículo alguém vir à Jovem Pan e falar que se trata de comparsa. Quem tem comparsa é bandido. Não é assim que se trata. Então, deu a razão. Exatamente isso. Parabéns, você chegou sozinho. Calma, vamos esperar o Renato terminar, depois o Conrado. Deu a razão. Renato, por favor. Você terminou, Renato? Não tinha terminado. Por favor, vamos aguardar você terminar, aí depois a gente passa a palavra. Vamos organizar, deixa o senão Renatão ninguém terminar. Não tinha terminado porque é ridículo tratar um presidente que entrou há poucos dias dizendo que tem comparsa, que o problema é casa da mãe Janja. Que coisa é essa? Nós estamos em 2023, as pessoas estão em 2023, as mulheres têm que ter respeito e achar que a posição do governo vai se dar à medida com que a primeira-dama se senta perto de essa ministra ou aquela. Pelo amor de Deus, não faz nenhum sentido. Agora, Fernando Conrado, por favor. É só pegar a lista. Cara, é muito simples. A vida é uma mais coisa... Mais de 60 processados, todo mundo tem o Google. É só botar o nome de qualquer ministro que foi indicado pelo Lula e colocar corrupção do lado. E tu vai ver que a imensa maioria deles, né, tem inúmeros casos de corrupção. O próprio chefe da Casa Civil comprava respiradores durante a pandemia de uma empresa de maconha e sequer recebeu esses respiradores. Flávio Dino
pago para votar a favor, 400 mil, todo mundo, cara, todo mundo os principais nomes. Sobre o governo PT, o PT já pegou dezenas de ministérios para eles e colocou mais dezenas de pessoas sem partido vinculados a eles para estarem no poder. O mercado, meus amigos, são as pessoas querendo investir onde pode dar dinheiro. É só isso. É um cidadão, olha só, em vez de trabalhar, eu vou botar meu dinheiro para investir numa empresa que está dando certo, para eu ter lucro junto lá também. Isso está derretendo no Brasil. Desde que o Lula... Cara, a gente estava... Quando o Lula ganhou as eleições, a gente estava em 116 mil pontos. A gente chegou a 102. Sabe, vocês não enxergam? Já faz um mês que esse governo está no poder. E bandido, Lula, bandido. 12 anos condenado. Esse é um assunto que a gente não pode falar pela nossa Suprema Corte, mas condenado, ele foi descondenado. E ele trouxe todos os bandidos. A Marina Silva, coitadinha, foi tripudiada naquela última campanha com a Dilma lá pelo próprio PT e tá ali lambendo os pés do PT para estar junto no poder. O Geraldo Alckmin dizia que o Lula ia voltar para a cena do crime. Aí, meus amigos, vocês viram todo o sistema se reestruturar. É isso que a gente está vivendo. E fora isso, primeira-dama não tem que ter esse protagonismo político. Ela não foi escolhida para isso, não teve uma votação para a primeira-dama. A função dela é cumprir com todo respeito, com todas as suas atividades para colaboração do que pode ser feito no Brasil, mas não decidir quem é amigo e quem não é amigo para participar, que é o que a gente está vendo sendo discutido no Brasil hoje. Para mim, a gente está vivendo no país da piada pronta. E a gente está voltando para um local onde a gente já saiu. O PT foi abandonado até mesmo por todo o establishment, porque a gente caiu no bueiro. Só que o establishment viu que entrou alguém que não fazia parte. E eles não tinham controle. Aí conseguiram reavivar todo mundo. Agora a gente está tendo perseguição, a gente está tendo uma procuradoria da defesa da democracia. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Brasil. Querer fechar os olhos para isso e achar que nós vamos ter uma política melhor, não vai acontecer. Quem foi que ganhou dinheiro com o Lula? Lá no Lula 1 ele pegou uma carreira vertiginosa a favor, que positivo, que bom. Hoje ele já não é bem assim. O que a gente está vendo nos outros governos do PT foi que quem ganhou bilhões e bilhões de reais foram os grandes bancos, porque não tinha abertura de mercado, foram os campeões nacionais, porque não tinha abertura de mercado. E o que vai acontecer agora, meus amigos, toda vez que o governo tem essa queda no mercado, o governo vai ter que puxar dinheiro vendendo títulos para a população. Se a população comprar títulos, ele vai ter que pagar juros cada vez maior. No momento que ele paga juros cada vez maior, cai o valor da nossa moeda. Quando cai o valor da nossa moeda, a gente não consegue ter poder de compra no exterior. Quebra todo esse meio de campo, só sobrevive quem? As grandes empresas que têm monopólio. E aí viram os campeões nacionais. Nós vamos voltar a tudo aquilo que a gente já viveu. Está diante dos olhos de todo mundo. Só que o grande problema no Brasil é que só os profetas enxergam o óbvio. Né? A torcida não tem essa capacidade de, olha só, isso aqui não está indo bem. Né? Mas eles ficam nesse wishful thinking, nesse pensamento mágico, que as coisas serão melhores automaticamente. Só que o problema é que a gente tem que enxergar os dias de hoje com os olhos do passado para assim enxergar o futuro. Eu quero que o Brasil dê certo. Eu quero que tudo dê certo. Por mais, eu só não quero corrupção. Eu quero que tudo se dê de maneira republicana. Agora, o que a gente está vendo acontecer, não vejo com bons olhos o que a gente vai ter adiante. E não só eu, né? Todos aqueles investidores que colocam todo o seu futuro no mercado também não estão vendo. Tanto que a gente tem uma queda vertiginosa. O mercado fez o L. A gente está caindo, vai ficar cada vez mais baixo. Tomara que a gente tenha uma grande retomada agora. Vai ter retomada quando? Quando os campeões nacionais começarem a ter ações em bolsa, quebrar todo esse sistema do meio, porque todos esses benefícios sociais, né, essas bolsa auxílio, bolsa família, é tudo feito com couro da classe média, meu amigo. Não se esqueçam disso. Todas as modificações que a gente vai ter aqui de reforma da Previdência, reforma tributária, vai ser só para apertar mais o cinto e virar um sistema autofágico. Porque como ele não consegue fazer dinheiro, como é que ele tem que viver de receita? Vai ter que aumentar os impostos. Esse é o próximo passo. Agora, não precisa ser muito gênio para fazer isso, é só ligar alguns pontos. E aí a gente tem um problema no governo que o pessoal ainda não ligou esses pontos. Eu espero que tenho uma pergunta para o Renato. Eu tenho uma pergunta antes, só uma questão de ordem aqui. Salva a memória aqui. A Michele Bolsonaro foi ministra do governo Bolsonaro? Não, senhora. Não, mas ela fez. Então me explica como é que ela fez o pronunciamento em rede nacional. Ela chegou a fazer, vocês estão falando da Janja, que senta ou não perto da Tebet, ela fez no Dia Internacional da Mulher um pronunciamento em cadeia nacional. Quando foi tu mesmo que valorizou as mulheres. Cara, eu não tô te entendendo. Mas não é para dar mais espaço às mulheres. Vamos organizar, que senão ninguém entende, gente. Você vai falar, calma, Conrado. Todo mundo vai falar, mas só para o nosso ouvinte entender. Conclui você, Renato, depois eu passo para o Conrado e para a Zoe.
Conrado, veja o absurdo que você disse. Você me fala que a Janja não tem papel no governo e tudo mais. Daí você se esquece que o ano passado, em cadeia nacional, a então primeira-dama, que nunca foi ministra, e você acabou de confirmar isso para mim, ela fez um pronunciamento em cadeia nacional com recursos públicos, fazendo gravação e se manifestando a toda a nação compulsoriamente. Não é uma coisa que alguém decidiu, vamos colocar um trechinho aqui da fala da primeira-dama ou não, entendeu? E foi a grande garota propaganda da campanha do governo Bolsonaro. Então não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido, Conrado. E se você fala no Google, coloca ouro no MEC, coloca rachadinha, você vê o que acontece, entendeu? Falar em corrupção, falar em descondenado. Puxa vida, Conrado, é só estudar direito penal, uma coisa que o sujeito, quando ele é absolvido, quando tem o processo... Quem foi absolvido? Qualquer coisa assim. O Lula foi absolvido? Parar com essa retórica de descondenado. É sério que a Jovem Pan vai permitir isso aqui ainda assim? É sério isso aqui? Gente, calminha, deixa esse quadro. Você vai responder. Você vai responder. A Zoe também tá querendo falar. Vocês fiquem calmos. Vai dar tempo de todo mundo falar. A gente vai para um rápido break comercial. De volta com o nosso Morning Show, que tá pegando fogo. A gente entrou numa discussão aqui, através de uma pergunta do Renato Ribeiro, a respeito da função da primeira-dama. Ele questionou, por exemplo, a Michele Bolsonaro ter participado de uma transmissão ali, não é isso, Renato? Vamos recapitular a pergunta que você trouxe para o Conrado. Questionou ali a função também da Michele Bolsonaro no governo Bolsonaro, já que o Conrado estava questionando a questão da Janja. O pessoal que está vindo do rádio, bem-vindos. Estamos aqui trazendo uma discussão ampla, com, claro, inúmeros pontos de vista a respeito da função das primeiras-damas aí em relação a Michele Bolsonaro e também Janja. São 10 horas e 39 minutos. Eu sei que eu prometi o Conrado, mas já que a gente está falando de primeiras-damas, então eu vou fazer um Ladies First e vou deixar a Zoe trazer o rebate aqui para o Renato e depois o Conrado. Posso, Conrado? Fazer o quê, né? Já me apagaram o calor, o cara fala uma coisa, aí eu tenho que chegar dando... Calma, meu amor, tem break, vai dar tempo pra tudo. Fica calmo. Vamos fazer todo mundo junto. Vai, Zoe, depois com... Vamos explicar. O que estávamos discutindo aqui no programa é que a primeira-dama não pode ter esse poder de decidir quem que pode entrar no governo, quem que tem que ser ministra ou não, porque ela não foi eleita para isso. Agora, ela pode ter, sim, alguns papéis, como a Michele Bolsonaro tinha. Ela estava à frente do programa social Pátria Voluntária. Ela era presidente do Pátria Voluntária. Ela era primeira-dama. Ela podia, sim, fazer um pronunciamento no Dia das Mulheres. Afinal, ela é uma mulher. E espero eu que a esquerda defenda essa inclusão, porque a esquerda é a grande defensora, pelo menos aí no papinho deles, de que a mulher tem que ser inclusa, que a mulher é excluída e muitas vezes não tem papel de protagonismo. Por exemplo, no dia da posse do Lula, eu fiquei ansiosa esperando o discurso da Janja. Eu realmente achei que a Janja ia ter um momento aí para falar com as mulheres desse Brasil, assim como na posse do Bolsonaro. Bolsonaro cedeu o primeiro discurso, a primeira-dama, antes mesmo dele discursar como presidente, ele cedeu o tempo aí e falou para a primeira-dama fazer um discurso, não só para as mulheres, como para as minorias, comunidade aí de surdos, que ela defende tanto e ajuda essas pessoas. É a pauta de vida da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Então eu fiquei ansiosa esperando pela fala da Janja, mas o Lula parece que não dá tanto espaço nem protagonismo para a mulher dele, ficou apenas como uma coadjuvante, passando papel, e depois que o Lula lia, dava para ela de volta, ela ia aí guardando os papéis do discurso. Mas cada um tem aí a primeira-dama que merece e o presidente que merece. A gente vê a hipocrisia aí da esquerda, enquanto alguns veem problema em algumas primeiras-damas terem protagonismo, mas claro, dentro do que pode, outros veem problema. Entendi. Fernando Conrado, agora sim, vem com energia. Não fica assim. Vem com vontade. Vem animado, vamos recuperar. Eu fico até feliz, mas assim, eu peço, quando me botaram no debate, botaram meu nome, deixa eu responder na hora. Senão eu perco o punch, né? A gente perde a parte legal desse negócio. Conrado, mas acontece, muitas vezes acontece. A gente vai fazer de tudo pra garantir o seu direito de manter o punch. Vamos lá. Eu tô só pedindo aqui. Eu vou tentar. Às vezes eu tô aqui há um ano e acontece direto. Eu tô brava, mas é a dinâmica. Vou tentar de um tudo. Vamos lá.
Só que eu quero mostrar para todos vocês que estão vendo o programa ao vivo, são as inconsistências das esquerdas e a incoerência. O primeiro discurso do cidadão aqui foi dizer que as mulheres têm que ser respeitadas. Daí ele vai lá e dá um joelhaço na Michelle Bolsonaro, porque daí pode, né? Uma coisa... é o duplo pensar da esquerda que está no nosso eterno livro, né? 1984. É só ler. Tá na promoção na minha livraria, aliás. Tá com preço bom, né? Mas vamos agora continuar, tá? A Michelle Bolsonaro... Cara, primeira coisa, a Zoe falou aqui, a Michelle Bolsonaro, o Bolsonaro botou ela a falar antes dele, inclusive no discurso, a Michelle Bolsonaro conseguiu inclusão de surdos, que hoje, nessa discussão do todos, todas e todes, ninguém fala mais dos surdos, né? Fica todo mundo lá, ó, do surdo-mudo, apartado, que deveria ter um acesso de integralidade ao nosso sistema público. Quando ele fala que a Michelle Bolsonaro teve um discurso em rede nacional no Dia das Mães, meus amigos, com a ministra das Mulheres do lado, né? Do ideário para trazer os benefícios, como as mães eram importantes para o Brasil e como existiam benefícios sendo feitos pelo governo, falado pela ministra ou pela representante da ministra, trazendo todas essas representações dos ganhos, como as áreas fundiárias que foram distribuídas, o programa de renovações que estavam sendo feitos, e até, inclusive, ele falou da campanha, foi a maior garota propaganda do Bolsonaro, não foi permitido pela Suprema Corte, né, colocar a Michelle Bolsonaro como garota propaganda. E vocês acham que essa eleição foi justa? Eu nem questiono isso aqui, porque evito fazer isso aqui na Jovem Pan. Foi proibido pela Suprema Corte. E aí, meu amigo, acho que a gente... Eu até poderia ir mais, mas vou deixar pro Felipe Campos. Até o estilo da Michelle, ao meu ver, por bom gosto, eu acho mais coerente do que subir a rampa fantasiada de Paquita. Mas isso eu nem digo, porque denuncia essa pessoa, Janja. Eu nem tô por isso aqui. Eu achei que ela tava linda. Ontem o vestido dela tava horroroso, meu Deus. Ué, eu achei, gente, Obrigado, dá licença. Eu achei, ela e a Alckmin estavam lindas, eu gostei. Desculpa, eu achei, a Lu Alckmin a cor, tava, eu acho que não. Eu acho que a Lu Alckmin tava, realmente, ela tava deslumbrante. Mais branco. Deslumbrante. Mas aquela mortalha da Academia Brasileira de Letras, não tem como você... Você não gostou, Felipe? Não, aquilo lá tava muito feio, né, gente? Tava muito feio. Aquilo lá não é... Não, eu acho que quando você... primeiro que Jaqueline Onassis nunca mais vai ter igual. Nunca mais vai ter. Então, nossa, já fomos para os Estados Unidos, já trouxemos isso. Eu acho, aí o Renato, ele pode falar assim, coisa mais fútil, né? Falar do look. Mas o povo espera isso, o povo espera. Eu acho que é uma conduta agradável que é aos um olhos, protocolo de primeira-dama. Porque o povo espera uma atitude, o povo espera você estar realmente um pouco mais adequada. Não curti, eu achei que ela poderia tão legal, ter ela tá de calça. Ela poderia podia estar de calça, mas mas muito elegante, perdeu a oportunidade realmente de vir. E fora isso, mas aí que tá. Olha só para finalizar aqui, tá? Agora, com considerações pessoais do Conrado. Cara, esses caras fazerem a corrupção que fizeram no Brasil, porque o nosso amigo aqui disse que não teve corrupção, então por que todos os diretores da Petrobras devolveram o dinheiro, né? Por que teve acordo de leniência se não teve corrupção? Meus amigos, roubar tudo aquilo para fazer aquele sítiozinho em Atibaia, com os azulejos escrito Lula e Marisa atrás, chinelada, ter um triplex no Guarujá, chinelada, é isso que a gente vive aqui constantemente. E aí eu me admiro a gente ficar perdendo energia, a gente podia falar de coisa tão legal no mundo aqui, do que a gente pode crescer enquanto cidadão, querer um Brasil melhor, pra estar discutindo esses assuntinhos, tá ligado? Ai, porque Lula não roubou. Olha o que a gente tem que ouvir. Depois de tudo que a gente passou, aqui na Jovem Pan não é esse lugar. Né? Aqui todo mundo sabe que o Lula roubou e aqui a gente continua tentando ver como é que a gente vai viver num Brasil que tem um ladrão no poder e como é que a gente vai levar adiante. Como é que a gente vai continuar com o debate público, sendo que metade das coisas a gente não pode falar, né? Olha, gente...